Bom, essa aula de exercício, ela é uma continuação da aula anterior, sobre leis ponderais. Eu vou deixar na descrição do vídeo esta aula para que vocês assistam de leis ponderais, para que vocês entendam as questões aqui abordadas com melhor, vocês possam entender melhor. Basicamente, as leis ponderais, elas são três, que é a lei de Lavoisier, Proust e lei de Dalton. E essas leis, elas falam com relação a sistemas fechados, né? São leis que observam o que acontece, a conservação de espécies ou de proporção, no que acontece em sistemas fechados. Então, a gente vai aplicar essas leis aqui para que a gente possa entender como esse mecanismo funciona, certo? Então, o que acontece? O cálcio, nessa primeira questão, diz o seguinte: o cálcio reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados dois experimentos, cujo os dados estão analisados a seguir, de forma incompleta. Então, eu tenho aqui dois experimentos. O primeiro experimento tem o cálcio, a massa de oxigênio que eu não sei, e a cal virgem. E no segundo experimento, a mesma coisa. Descubra os valores de x, y e z com a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massa, e a lei de Proust, que é a lei de proporção constante. Tá. Então, só lembrando, o que quer dizer lei de conservação de massa? Diz que em sistemas fechados, você tem a massa do produto igual à massa do reagente. Essa é a ideia. A lei de Proust diz que as razões entre dois experimentos que você mantém a proporção, elas serão iguais, tá? Então, vamos analisar isso. Pela lei de Lavoisier de conservação de massa, a gente tem o quê? Que a massa do cálcio mais a massa do oxigênio vai ser igual à massa da cal virgem. Então, por aqui, eu consigo encontrar o valor de x, fazendo a continha aqui, ó. 40 mais x igual a 56. X, resolvendo a conta, x vai ser igual a 16, certo? Ok. A lei de Proust, ela fala das proporções definidas, né? Então, por exemplo, eu posso dividir 40 por y e ele vai ser igual à proporção de x, que agora eu sei que é 16, por 32, que vai ser igual a 56 sobre z. Isso aqui é o que estabelece a lei de Proust. Então, fazendo as continhas, ó, a gente vai ter o quê? Resolvendo, né, a gente tem que y é igual a 40 vezes 2, então dá 80. Tem que se manter a proporção, né? E se você calcula aqui, ó, 32 sobre 16, você vê que a razão dá 2, né? Você fez a continha aqui, 32 sobre o x, que o x é 16. Z vai ser igual a 56, que é esse valorzinho aqui, vezes 2, porque a proporção aqui tem que ser a mesma. Então, dá 112. Então, basicamente, o que foi feito nessa questão, a ideia dessa questão é usar a lei de Lavoisier para cálculo do x aqui. Lembrando que a soma dos produtos tem que ser igual à soma dos reagentes, né? Então, os reagentes aqui vão ser igual aos produtos. E a proporção aqui tem que ser definida. Como aqui eu descobri que o x é 16, né? E eu descobri que 16, a proporção de 16 e 32 é só eu multiplicar por 2, o que acontece? Se eu multipliquei esse por 2, eu tenho que multiplicar esse por 2 e esse por 2 também, ok? A questão 2 diz o seguinte: 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento, se decompõe em 56 gramas de cal viva e 46 de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista?
O que a gente observa aqui? Que eu tenho aqui a massa do reagente, né? Eu vou colocar aqui R de reagente. E aqui eu tenho a massa do meu produto, né? O 56 e o 42 são os meus produtos, certo? Nesse caso. Então, o que acontece? Eu tenho que observar o que está acontecendo, somar essa proporção em massa para entender. Se eu somar 56 com 44, eu vou obter 100. Olha que interessante. E 100 era a minha massa no reagente. Então, dentre as leis aqui, qual é aquela que fala de proporção de massa, de conservação de massa do reagente para o produto? É a lei de Lavoisier. Então, como a massa do meu reagente para o produto se manteve constante, né? Eu tive massa do reagente igual à massa do produto, eu tenho uma conservação de massa, que é o que prevê a lei de Lavoisier. Outra questão, na reação de neutralização do ácido clorídrico, aqui, ó, vamos marcar aqui, ácido clorídrico, vou usar outro recurso aqui, que é o marcador de texto. O ácido clorídrico, ó, bonitinho aqui, com o hidróxido de magnésio. Sabe-se que 73 gramas de ácido reagem com 58 gramas de hidróxido e forma 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do produto na reação o cloreto de magnésio. Então, a questão aqui é uma reação de ácido e base, né? Se eu lembrar um pouquinho de funções inorgânicas, ácido e base forma sal e água, e aqui a questão até falou do cloreto de magnésio, né? Então, vai formar cloreto de magnésio, e aqui foi dada a massa de água. Então, eu posso, dessa forma, fazer a equação da minha questão. Cloreto de ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio e água. E eu posso utilizar também as informações de massa que foram dadas na questão. Sabe-se que 73 gramas de ácido reagiu com 58 gramas de hidróxido e formaram 36 gramas de água. Então, teria isso. Não foi dada a massa do cloreto de magnésio. Mas pela lei de Lavoisier, que é a lei de conservação em massa, vou até marcar aqui lei de Lavoisier, eu sei que a massa se conserva. Então, a massa do meu reagente e do meu produto, elas têm que ser iguais. Se elas têm que ser iguais, eu posso estabelecer o seguinte: 73 mais 58 é igual a x mais 36, certo? Então, eu estabeleci essa ideia. Ok. Sendo assim, eu posso calcular o valor da minha incógnita, que é x. Então, posso fazer as continhas matemáticas aqui e descobrir que o meu valor seria 96 gramas, ok?